E aí, galera, beleza? Bom, voltando aqui às nossas análises aqui das audiências que vão acontecendo aí no dia a dia pelos tribunais, vou mostrar para vocês aí mais um episódio, né, do que a gente pode classificar como ridículo, como anormal, como paranoico, né, em que o magistrado novamente desrespeitando o nosso ordenamento jurídico, desrespeitando as prerrogativas do advogado, desrespeitando a sociedade, desrespeitando a lei, praticou um ato absurdo. Vou compartilhar aqui, daqui a pouco venho comentar com vocês aqui, ok? Já vou compartilhar para a gente já partir para a ideia disso aí. Vou liberar aqui. Tem uma pergunta, porque a lei lhe assegura o direito ao silêncio, certo? Então, o senhor pode não fazer serviço, não lhe prejudica. Certo? Excelência, ele responderá somente as perguntas da defesa. Os tribunais superiores admitem o silêncio parcial. Ou ele exerce o direito ao silêncio completamente. Excelente, então. Ou ele exerce o direito ao silêncio completamente. Certo. Ou então ele Vossa Excelência não vai permitir. juízo. Certo. Eu preciso formular um requerimento do Ministério de Segurança a palavra. Certo? Eu posso começar? Então, ao final do seu procedimento. Ao final do interrogatório do seu procedimento. Vossa Excelência é contrária à jurisprudência dos tribunais superiores. Ou ele exerce o direito ao silêncio Não, completamente. Não pode escolher responder essa pergunta. Inclusive, o STJ tem decidido reiteradamente. Ou ele exerce o direito ao silêncio completamente. Ele tem direito ao silêncio parcial, Excelência. Não, ele não vai. É uma opinião da senhora, mas o tribunal. É a opinião da senhora, e os tribunais superiores, eu não tenho medo de crime, Excelência. Eu não tenho medo de crime. E aí, perceberam o absurdo que aconteceu ali? Ou seja, réu ia ser interrogado, a defesa tomou a postura, né, técnica de que o réu somente responderia as perguntas que ele, advogado, fizesse, não responderia as perguntas do Ministério Público nem do juiz. A juíza, né, completamente desequilibrada, talvez não tivesse num dia muito bom, falou ali que quem interroga é o juiz e que o réu não poderia, em hipótese alguma, selecionar as perguntas que ele ia responder e se iria responder de quem, né? Ou ele respondia de todo mundo, inclusive a dela, ou não respondia nada, tá? Gente, absurdo. Princípio fere ali, princípio da ampla defesa, ok? Devido processo legal, princípio da presunção de inocência, princípio de não produzir prova contra si mesmo, ok? Tudo isso porque existe ou existia, ainda existe, né, uma discussão sobre a natureza jurídica do interrogatório. Se seria um meio de defesa, se seria um meio de prova ou se seria misto. Ora, uma parte meio de prova e outra meio de defesa. Eu e tantos outros entendemos que é meio de defesa. Alguns entendem que é meio de prova, mas o que prevalece é o meio de defesa. E o próprio STJ e vários tribunais reconhecem pacificamente que o réu tem direito de escolher para quem ele vai responder as perguntas, se ele vai responder ou não, e se ele vai responder só da defesa. Bom, se ele tem o direito de ficar em silêncio, ele também tem direito de selecionar as respostas e de quem vai vir essas perguntas para quem ele vai responder. No caso, a defesa, né, por questões técnicas, estava tentando convencer a juíza ali de que, na realidade, havia já delimitado, delineado, acordado com o seu cliente como tese defensiva, que faz parte do mundo da advocacia, do réu responder somente as perguntas da defesa. E aí o juiz deu aquele chilique lá, bateu na mesa, o advogado até falou que não tinha medo, né, de gritos, essas coisas, totalmente fora do normal. E ela encerrou a audiência. Gente, o que o advogado pode fazer? Nesse caso, com certeza, essa audiência deve ter acontecido de novo, o advogado deve ter tomado as medidas necessárias. Mas se você tiver numa audiência e isso acontecer, gente, ó,
Hoje você pode gravar as audiências, essa audiência foi gravada. Então, você pode gravar a audiência, é um meio de prova que você tem para requerer nulidade. Você pode fazer uma reclamação ao Conselho da Magistratura, você pode fazer uma reclamação ao Conselho Nacional de Justiça, você pode pedir apoio ao OAB, enfim, uma série de coisas que você pode fazer, ok? Para evitar esses absurdos que alguns magistrados ainda acham que são a lei ou que são dono da lei, dono do processo e quer fazer ali do seu gabinete, da sua sala de audiência, que é o que eles falam, do seu Código de Processo Penal sobre aquela ideia. Esse é o meu entendimento. Seu entendimento, senhor magistrado, ele tem limite na lei, limite nos princípios, ele tem limite no ordenamento jurídico, na doutrina, na jurisprudência. Então, não é o que você pensa que é o correto. Nesse caso, então, ultrapassou os limites, né, do bom senso, já chegou lá na ilegalidade. Precisamos que os legisladores criem leis para colocar limite e punir esses magistrados que agem dessa forma e os membros do Ministério Público. Se vocês repararem, o promotor de justiça está ali parado ali, né, olhando ali, não fez nada e não vai fazer mesmo, né? Porque ele, no papel de fiscal da lei, ele deveria ter intervindo, falado para o juiz: "Ô, Excelência, na realidade, a defesa está certa. A jurisprudência do STJ já vem falando sobre isso, né?" E aí, nesse caso, seria um posicionamento do promotor de justiça, não em favor da defesa, mas em favor do cidadão, já que ele está ali também para fiscalizar os direitos de todo e qualquer cidadão. Não é só para acusar. Mas, como são irmãos siameses, como eu venho falando, o que ele fez aqui? Nada, ficou só olhando, só ficou observando ali, como sempre faz, né? Então, eu chamo isso de litisconsorte ativo acusatório, onde o Ministério Público e magistratura estão sentados ali, os magistrados estão sentados ali, estão conversando, e o objetivo, como já diz, ou como diz o meu grande professor Romualdo Santos Filho, né? Eles estão ali para fritar o réu. E você, que é o advogado, é o convidado indesejado, porque você não vai deixar que seu cliente, o réu, seja fritado por essas pessoas. Então, gente, olha só, fiquem atentos quando vocês estiverem fazendo audiência. Tem o comportamento do advogado tranquilo, sereno, firme, se posicionou. E se o juiz, promotor, quiser dar o chilique deles lá, quiser subir na mesa, dar cambalhota, gritar, gente, faça a cara de paisagem, obviamente, tomando as medidas necessárias para isso. Não precisa ficar com medo, não precisa ficar nervoso, não precisa gritar, não precisa xingar. Use a técnica. E como que você vai usar a técnica? Através do seu conhecimento, tá? Conhecimento do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, seus direitos, suas garantias que estão lá na lei, conhecimento da própria lei, conhecimento dos princípios e garantias individuais do réu, artigo 5º lá da Constituição, conhecimento da doutrina e conhecimento da jurisprudência. Faça seus argumentos, conseguindo sempre em ata, e o que eu sempre venho falando, leve seu gravador, grave seu celular, onde for, grave essas audiências. Porque quando acontecer essa situação, você tem prova de que o que aconteceu ali naquela audiência foi um verdadeiro absurdo, ok? professor@josebrito.com.br, nosso e-mail, qualquer dúvida ou qualquer coisa que quiser, manda para lá. martinsbrito.eadplataforma.com, nossa plataforma de cursos jurídicos. meudigicard.com/Martins Brito Advocacia / você encontra a gente nas redes sociais. Essa aí é mais uma de tantas que aconteceram e que acontece, que vão acontecer, de audiências, né, totalmente fora do padrão normal que a gente espera, que é dentro de um Estado democrático de direito. E alô, senhores legisladores, vamos despertar e vamos criar leis impondo penalidade aos magistrados e aos promotores de justiça. Não essa lei aí que vocês criaram de abuso de autoridade, que isso não vai punir ninguém, até pelo dolo específico, né?
É uma lei séria para que isso tenha um limite, principalmente lá no Ministério Público, que nunca age em favor da sociedade. Fala que está agindo, mas não. Ok? Estudem, analisem, tirem suas conclusões e estejam sempre preparados para as suas audiências aí. Grande abraço, bons estudos.